Fala galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. É sempre um prazer enorme poder vir aqui compartilhar opiniões, ideias com vocês que já são inscritos no canal. E claro, como costume, sempre estou aqui para falar do Santos Futebol Clube. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre 3 personagens, Santos, Neymar pai e o Neymar Júnior. Esses 3 personagens, eu ainda fiz a pergunta até para instigar as pessoas a participarem, escrever nos comentários a opinião. Esses 3 estão próximos de se romper, né? Será que Neymar vai renovar com o Santos a partir do dia 30 de junho? Aí no vídeo mesmo eu falei que ia fazer um outro vídeo, um outro conteúdo para dar a minha opinião. Estou aqui, eis-me aqui para dar a minha opinião a respeito desse assunto tão polêmico desses últimos dias, envolvendo aí, né, Santos, Neymar pai e o Neymar Júnior, o nosso ídolo. Bom galera, é o seguinte, a minha opinião a respeito, eu vou procurar não me estender muito aqui, até para o vídeo não ficar muito longo. Bom, a minha opinião é o seguinte, o Santos propriamente não tinha condições de pagar um salário milionário, um salário astronômico para o Neymar. Precisaria aí de parcerias, investidores, patrocinadores, para poder conseguir arcar com o salário do Neymar. É claro que o Neymar, ele não iria vir para o Santos jogar de graça. Eu estou vindo aqui por amor e vou jogar de graça, de forma gratuita. É claro que isso não iria acontecer, né? Então, essa historinha, né, de falar que estou voltando por amor ao clube, porque eu amo o clube, isso aí também é conversinha, né? Porque vamos ser honestos e sinceros. Eu acho que a honestidade e a sinceridade tem que estar acima de tudo. Então o jogador veio para o clube por questão profissional. Ele é um profissional. Ele é um ídolo da torcida santista, né? Ele tem uma história linda, maravilhosa dentro do Santos Futebol Clube. Então isso é um ponto. Isso é um ponto. A estrutura do Santos, todos sabem que o Santos não tem uma estrutura de um Barcelona. Todos sabem que o Santos não tem uma estrutura de um PSG, entre outros. O Santos não tem, né? Eu estou comparando até com times nível europeu, que é um absurdo isso que eu estou fazendo aqui, né? Mas se eu for comparar com a estrutura de clubes brasileiros, de alguns rivais, o Santos não tem a estrutura. O Santos está muito atrás de muitos clubes. Não era para estar assim, infelizmente, né, estar assim por questão de gestão. Por questão de gestão, todos nós sabemos disso. Isso é um outro ponto. Agora, o que deixa assim, pelo menos a minha pessoa, né, estou vindo aqui para dar minha opinião a respeito do assunto aí, se o Neymar renova ou não. O que tem me incomodado muito é a questão da forma como o Neymar está falando nas suas entrevistas, né? Da forma que o pai do Neymar também trouxe, né, na sua entrevista, né, para alguns jornalistas, na zona mista lá no amistoso Santos e RB Leipzig, nesta última quarta-feira. O Santos perdeu por 3-1. O que me deixou muito incomodado é a forma, a expressão como essas duas pessoas falam do Santos Futebol Clube. Porque assim, o Santos hoje, nós sabemos que o Santos está endividado, o Santos tem uma dívida enorme, gira em torno aí de 1 bilhão a dívida do clube. O Santos hoje não tem gestão, a gestão do Santos está totalmente bagunçada. Cadê o Marcelo Teixeira? Sumiu, o cara desapareceu. Falou que ia contratar um profissional para cuidar da imagem dele, simplesmente sumiu. Cadê o Marcelo Teixeira?
Eu nem sei se o profissional que ele contratou ainda está com ele ainda, não sei. Porque nem isso está sendo noticiado mais. Mas simplesmente ele desapareceu do Santos, das redes sociais, não dá mais entrevista, não foi no último jogo. Cadê? Cadê o Marcelo Teixeira? Será que esse profissional que ele contratou falou para ele, olha, eu vou cuidar da sua imagem. Então o primeiro passo é você sumir, desaparecer. Será que esse profissional falou isso para ele? Não estou afirmando, é uma suposição que eu estou fazendo aqui, não é uma afirmação, né? Sei lá, porque o cara sumiu, o cara não dá uma notícia, porque hoje era pro Marcelo Teixeira estar vindo a público falar sobre a questão do Neymar. Vai renovar, não vai renovar, vai continuar, mostrar para o torcedor um balanço do que o Neymar, tanto o pai como o Neymar Júnior, trouxe de bom para o clube, fazer um balanço, olha, eles vieram, trouxeram coisas boas para dentro do clube, mas só que infelizmente não vai dar para renovar, ou vai dar para renovar, falar alguma coisa, dar um parecer, não falar nada, não diz nada. Aí vem o Neymar pai, falar que deixou bem claro, né, com as palavras dele, o do pai, eu estou dizendo, ele deixa bem claro que tanto ele como o filho estão fazendo um favor para o clube. De certa forma estão, tá, tudo bem, mas espera aí, existe uma hierarquia, vamos ponderar as coisas. Por mais que eles estejam fazendo um favor para o clube, por mais que estejam, tem que ter o respeito, porque o Santos Futebol Clube está acima deles, e não eles acima do Santos. É isso que as pessoas confundem, é isso que as pessoas acabam achando que, não, o Neymar tá certo em certo ponto, sim, mas demonstrar que eles estão acima do clube, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Porque eu acredito que quem torce para o Santos Futebol Clube é santista, fala assim, eu sou santista. Tem que torcer para o clube, para a instituição chamada Santos Futebol Clube. Então, esse clube, esse nome, tem que estar acima de tudo. Acima de um presidente, acima de um diretor de futebol, acima de um CEO, acima de conselheiros, acima de qualquer jogador, por mais que o nível dele seja o top dos tops. O Pelé que foi o maior jogador da história mundial, tanto é que ele se tornou o Rei Pelé. O Rei Pelé não está acima do Santos Futebol Clube. Não está. E olha que Pelé fez muito pelo Santos. O que o Pelé fez pelo Santos? Em termos de futebol, títulos, o nome do Santos chegou aonde chegou, foi por conta de quem? Desse casamento. Santos e Pelé. Então foi um casamento perfeito. Então o Pelé foi Pelé por causa do Santos. E o Santos chegou onde chegou, com um nome conhecido mundialmente, também por causa do Pelé. Então, mas mesmo assim, o clube ainda está acima do Pelé. O Pelé não pode estar acima do Santos, em hipótese alguma. Então isso serve para qualquer jogador, para qualquer. Por mais que seja ídolo, por mais que a torcida ame determinados jogadores, o jogador não pode estar acima do clube. E é isso que causa uma irritabilidade com determinados
torcedores, inclusive comigo. O que me deixa irritado é ver o Neymar querendo ser maior que o Santos, o pai do Neymar querer ser maior que o Santos. Isso me deixa irritado. E o que me deixa mais irritado ainda é que nós não temos uma gestão competente, nós não temos um presidente, um conselho que coloque um limite nisso. Aí o clube vira bagunça, porque os demais jogadores vê isso, fala, pô, aqui é uma zona, por que eu vou me dedicar? Por que eu vou me matar aí dentro de campo? Sabe, simplesmente, eu tô ganhando, eu tô recebendo, um ganha tanto para não jogar, o outro também ganha tanto para ficar no banco, eles não estão nem aí. Daqui a pouco o contrato desses jogadores acabam, eles saem do clube, vão para outro clube. Eles não estão nem um pouco preocupados se o Santos vai ficar na primeira divisão, se não vai, se o torcedor está sofrendo, se o torcedor toma sol, chuva, se o torcedor tem dinheiro para descer a serra, sair de São Paulo e ir para Santos, pagar pedágio, gasolina, alimentação. Eles não estão preocupados com isso. E nem tão pouco o dirigente. Sabe? Então quem sofre com isso é o torcedor. Então eu acho que precisa ter honestidade. Honestidade. O Neymar voltou para o Santos? Voltou. Qual que era o objetivo dele quando ele voltou? Eu quero voltar para o Santos porque no Santos eu vou ser feliz, é minha casa, aqui eu vou me recuperar para poder jogar na seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo. Mas ele está conseguindo fazer isso? Ele está conseguindo se recuperar? Ele ficou mais no departamento médico do que propriamente dentro de campo. Mas ele fez gol olímpico. Ele jogou bem contra o Red Bull Bragantino, fez gol de falta. Fez gol olímpico contra o Inter de Limeira. Fez gol de pênalti. É muito pouco para um jogador a nível do Neymar. É muito pouco para um jogador, independente do valor salarial. Não vou entrar nem na questão de quanto ele ganha, se ganha mesmo o valor que foi divulgado. Nós sabemos a qualidade dele, que ele tem potencial, tem qualidade. Mas só que ele precisa entregar mais. Se ele precisa se recuperar, então Neymar, ele tem que ter esse interesse, pegar um telefone, ligar pro top do top do fisioterapeuta, massagista, o profissional da área da saúde que vai cuidar sobre lesão, chamar esse profissional e falar assim, olha, eu estou entregue nas tuas mãos. O Neymar tem condições de arcar isso. Contratar o melhor profissional, seja a nível nacional, a nível internacional, para cuidar dele, cuidar da saúde física dele. Só que é o que não vimos até agora isso acontecer. Então, balada, carnaval, Kings League, outros assuntos paralelos, e o estado físico, e o Santos, e a seleção brasileira, onde entra nessa? Aí o pai do Neymar deixa claro que o meu filho teve que antecipar voltar a jogar para ajudar o Santos, sabe, como dizendo, o Santos foi culpado do meu filho ter estourado. Ele deixou claro isso, que o Santos teve culpa no cartório. A partir do momento que ele fala isso, tivemos que antecipar a volta do meu filho para jogar, para ajudar o Santos. Ele está deixando claro que o Santos teve culpa. É ou não é? Aí ele vem falar que porque o meu filho sempre teve mercado,
como dizendo, nós estamos aqui fazendo favor para o Santos. Da forma que eles colocam, é como se o Santos fosse empregado deles, e não ao contrário. O Neymar funcionário do Santos. Dá a impressão que o Santos é funcionário do Neymar. E tá errado isso. Totalmente errado. Então essa é a minha opinião. Então o jogador, o Neymar, se ele voltou mesmo para o Santos para se recuperar, que foi a casa dele, que ali ele ia se sentir feliz. Então agora que o contrato dele está há um mês para terminar, então caberia ele e o pai dele serem sinceros, falar, olha, eu não vou renovar por isso, jogar as cartas na mesa, falar o motivo. Ó, não tem condições de eu ficar aqui no Santos porque diretoria não sabe trabalhar, presidente não sabe trabalhar, os jogadores que estão aqui não tem nível técnico que eu possa jogar junto, porque o meu futebol vai diminuir em relação ao que temos aqui. Então eu preciso me recuperar, mas eu preciso me recuperar jogando com jogadores de alto nível, não do jeito que está aqui, que eu dou um passe, deixo o companheiro na cara do gol, o cara erra o gol. Eu tento fazer 1-2 com o Tassiano me erra a jogada, mata a jogada. Sabe, então fica difícil. Então se ele não quer renovar, seja franco, seja sincero. Ó, o motivo é esse. Eu vou entender, creio que os torcedores santistas também vão entender, porque não tem condições. Porque o Santos não tem condições de trazer jogadores de ponta, como Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, o De Bruyne, o Modric, entre outros. Não tem. Bellingham. Não tem. O Santos vai trazer esses jogadores? Não tem condições. O Santos como que vai pagar o salário desses jogadores nível europeus? Os tops, nível mundial, são os melhores jogadores do mundo aí, pode-se dizer, que se destacam nos seus clubes, nas suas seleções. Sabe, não tem condições. Então assim, o Neymar, ele tá jogando em terra de cego. Eu entendo isso. Mas seja franco, fala, não vou renovar. Sinto muito, mas não tem condições. Eu achei que o presidente do Santos ia trazer alguns jogadores, eu até tentei trazer alguns colegas para jogar aqui, mas com a situação do clube, com essa bagunça que está o clube, joga limpo, joga na real. Mas não, fica, sabe, nessa, não sei, vou ver. Só que assim, se o Neymar não renovar, né, é uma situação. Olha que ponto chegou, né? Pro Santos. Se o Neymar não renovar, é ruim. Só que se o Neymar renovar, também é ruim. Pela situação que o clube se encontra. Então veja só que ponto que o Santos chegou. Olha que ponto que o Santos se encontra. Se o Neymar renovar é ruim, e se o Neymar não renovar, também é ruim. Porque se ele renovar, ele vai jogar com esses caras, que não vai agregar nada em relação ao futebol dele. Deu para perceber isso nesse amistoso, claramente, a falta de qualidade técnica de alguns jogadores do Santos. E aí? A janela está próxima de abrir. Não existe um planejamento de contratação para a próxima janela. Santos devendo milhões. Vai ter que pagar, senão vai tomar um transfer ban e não vai conseguir, aí sim que não vai conseguir contratar ninguém. E essa é a realidade do Santos.
tem que pagar o Joaquim, tá devendo pro Cuiabá, tá devendo pro Arouca, o João Basso, tá devendo diversos clubes aí, diversos jogadores, o Caixinha tem que pagar. Olha só o planejamento que foi feito do Santos de 2024 para cá, no final do ano de 2024 para cá. Pedro Martins saiu agora. Qual o legado que ele deixou no clube? Uma dívida. Contrato milionário que ele fez com o Pedro Caixinha. Aí vem a público, falou um monte de asneira, a público. Ninguém teve peito para falar para ele, olha, você vai ser mandado embora, porque não admito que você fale do Santos assim, da forma que você falou. Porque, veja bem, pessoal, você que está me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, imagina você fazer um vídeo a público, chamar uma coletiva e falar mal da empresa que você trabalha. O que vai acontecer com você? Na hora, no ato. Você é rua, você vai ser mandado embora, vai ser demitido. E com o Pedro Martins não aconteceu nada, simplesmente. Ele continuou no clube. Aí eu não sei o que fizeram internamente lá, que ele pediu demissão. Ele pediu demissão nesses últimos dias aí. Hoje é dia 30, não lembro exatamente o dia que ele saiu, mas foi no comecinho da semana aí que foi anunciado a saída dele. Acho que segunda ou terça-feira que foi anunciado a saída dele, dessa semana. Quem não entrou no lugar dele? Estão falando aí do Fabinho Soldado, do Corinthians, estão falando do Alexandre Matos, que foi do Palmeiras, hoje está no Cruzeiro. Mas cadê o presidente para falar alguma coisa? Sumiu. Mas resumindo aqui a história, né? Eu acho que precisa ter mais transparência, tanto da parte do Santos, como da parte aí da família Neymar. Quando eu falo família Neymar, pai e filho. Não quer renovar? Beleza. Mas não fica fazendo esse tipo de joguinho e jogando porque assim, o Santos já está numa situação delicada, complicada. E todos nós sabemos. Não sabemos se o Santos vai sobreviver nesse Campeonato Brasileiro. Se não vai ter novamente aí uma queda para a segunda divisão. Então, Neymar, se você for ficar, fique para ajudar o Santos. Jogue bola. Independente se você está jogando com jogadores bons ou ruins, mas jogue o seu futebol. Tente pelo menos ajudar o clube a sair dessa situação. Agora, se você não ficar, que vai ser ruim para o Santos também, o Santos vai ter que se virar e fazer um planejamento aí sem o Neymar e tentar sair dessa situação aí que se encontra, que é muito difícil, sair dessa zona de rebaixamento. Então, fica uma questão aqui. Santos sempre acima de tudo que envolve a questão futebol. Quando eu falo tudo, diretor, presidente, jogador, ninguém de vocês estão acima do Santos. Nem você, Neymar, e nem você, o pai do Neymar. Neymar pai. Nenhum de vocês estão acima do Santos. O Santos precisa de vocês? Sim, mas vocês também precisam do Santos. Porque esse negócio de me falar de mercado, que o meu filho tem mercado, que o meu filho poderia jogar em qualquer clube, então por que ele não foi? Não foi porque ninguém quis.
Ninguém quis. Essa é a verdade. Flamengo não quis, Palmeiras não quis, os times europeus ninguém quis. O único que abriu as portas para o Neymar foi o Santos. Então não vem dizer que estou fazendo favor para o clube, porque o Santos também está dando visibilidade para o Neymar. Então, se o Santos precisa do Neymar, o Neymar também precisa do Santos. Porque senão ele vai jogar onde? Ele vai para os Estados Unidos, jogar lá no time do Messi, se apagar lá, aí que ele não vai ser convocado mesmo. Esquece seleção brasileira. Essa é a verdade. Beleza, galera? Grande abraço aí. Novamente aí, ó, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like, ativar as notificações e, claro, compartilhar aí os nossos vídeos. Beleza, galera? Grande abraço aí e sextou, hein? Forte abraço, galera!